Carta aos Hebreus, capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1. O texto diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Só até aí, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar para que Deus fale conosco nessa manhã. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Nós temos o privilégio de reunir na tua casa para te louvar, te exaltar, te adorar e também para receber as instruções que o Senhor tem para nós, para que continuemos a nossa árdua jornada. Meu Deus, nós recordamos todos os dias as palavras que o Senhor disse no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É com estas palavras em nossa mente que nós prosseguimos avante todos os dias, mas somos afetados todos os dias, com grandes lutas, tribulações, aflições, que tem levado muitos de nós a ser dominados pelo desânimo, pela tristeza, pela falta de esperança. Muitos têm caído, muitos diminuíram o passo na jornada, alguns estão perecendo pelo caminho. Mas o Senhor, em toda a sua sabedoria, deixou instruções perfeitas, muito precisas, para que os nossos passos fossem guiados e para que nós sempre lembrássemos dessas instruções e continuássemos a nossa jornada. Abra os nossos corações nessa noite e nos instrui mais uma vez. Nós necessitamos continuar vigorosos nessa jornada. Não podemos diminuir o nosso passo. A corrida já foi dada início há faz muito tempo. E nós estamos chegando bem próximo da reta final. Muitos não estão aguentando mais. Por isso, reanima a nossa fé, fortalece os nossos ânimos, e que os nossos olhos, acima de todas as coisas, permaneçam fixos no Senhor, o nosso autor e consumador da fé, que não recuou um passo diante da responsabilidade, da carreira que lhe foi entregue. Que o Senhor seja o nosso modelo, nosso estímulo, e que nós, mais uma vez, sejamos fortalecidos. Se os joelhos estão cansados, que o Senhor nos dê força, nos fortaleça nessa manhã, para que possamos continuar honrando e glorificando o teu santo nome nessa terra. É isso que nós te pedimos, meu Deus, pela graça que há em teu nome. Fala conosco nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa passagem de Hebreus capítulo 12 é uma passagem muito famosa e muito importante em toda a Bíblia. A verdade é que nós iniciamos a fé cristã diligentes, vigorosos e atentando para cada detalhe e sempre desejando progredir na fé. Quando nós iniciamos, nós temos essa intenção, vamos progredir, vamos avançar e ficamos preocupados com o nosso testemunho diante de Deus e diante dos homens. Mas no decorrer dos anos, essa diligência, ela vai diminuindo, esse zelo vai se esfriando. E muitos têm se encontrado desanimados e têm tido uma vontade enorme de desistir. Estão cansados. Iniciaram a jornada correndo, avançando todos os dias, e hoje mal conseguem andar, espiritualmente falando. Atento a essas questões e sabendo que seu povo passaria por todas essas coisas, sabendo que nós enfrentaríamos aflições grandes, dificuldades grandes nessa terra,
Deus, por meio dos seus escritores bíblicos, deixou ordens específicas para nós, para não recuarmos, e ordens específicas para esse momento de batalha, ordens específicas para o momento onde você tem a vontade de desistir. Então ele, por meio do escritor de Hebreus, vai nos exortar a não perder o ritmo, a não esmorecer, e a nós permanecermos zelosos e diligentes, olhando para o exemplo dos autores, para o exemplo dos homens do Antigo Testamento e para o maior exemplo de todos, que foi o de Jesus Cristo. Certamente essas palavras escritas na Bíblia, elas visam transpor o tempo e trazer ânimo para nós hoje, e alertar os cristãos de todas as épocas sobre a necessidade de continuarem olhando para esses exemplos e serem fortalecidos e vigorosos nessa jornada. O contexto da escrita dessa carta aos Hebreus, não se sabe o autor dela, muito se diz que seja o apóstolo Paulo, eu acredito sim que seja o apóstolo Paulo, apesar de alguns detalhes em relação à sua escrita, mas para mim é muito claro a maneira como escreve, as referências e como é escrita essa carta. Mas independentemente da discussão de quem é o autor da carta aos Hebreus, é importante nós entendermos que quando o autor estava escrevendo a carta, ele tinha algumas pessoas como objetivo de que elas ouvissem essa carta. E quem precisava ouvir essa carta na ocasião eram os judeus cristãos, homens e mulheres que eram cristãos, que eram convertidos do judaísmo, que vinham da religião da lei, que vinham da religião do alcance da salvação pelo próprio esforço, pela obediência estrita da lei. E esses homens, eles se convertem ao cristianismo, entendem que a salvação é pela graça e iniciam a jornada. Mas nesse momento específico que essa carta chega às mãos deles, eles estavam pensando em desistir. A carta é repleta de ordens severas sobre as consequências de se desistir. Paulo, todo momento, ou o escritor de Hebreus, todo momento está alertando esses cristãos: não desistam, não olhem para trás, tomem cuidado, há consequências drásticas em relação a vocês tomarem essas medidas. Mas o interessante é que todo momento, mesmo que ele faça esses severos alertas, o escritor de Hebreus entende, como foi lido no início desse culto, ele entende que eles não vão ser os que vão recuar, mas para que eles não recuem, eles precisam que no decorrer dessa sua jornada, eles sejam advertidos, sejam encorajados a permanecerem caminhando vigorosos. Então ele vem e escreve essa carta. O objetivo principal dessa carta, sem dúvida nenhuma, é encorajar aqueles cristãos, e obviamente os cristãos de todas as épocas, a permanecerem na fé nos últimos dias. Praticamente, em palavras simples, essa carta é uma exortação à fidelidade, a permanecerem fiéis diante de Deus. Muitos de nós podem estar como esses hebreus, não que vieram do judaísmo, mas que vieram do mundo, que vieram de uma vida sem Deus, que aparentemente era uma vida fácil, uma vida relaxada, onde não havia nada que se fazer, era para se viver do prazer e aproveitar o prazer na sua última instância. Mas Deus, pela sua graça, iluminou os seus olhos, abriu os seus olhos, abriu o seu coração, tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, e nesse coração ele fixou as suas leis. Mas, mesmo que ele tenha quebrado esse coração de pedra e fixado as leis dele no seu coração, você não está isento do pecado. O pecado todos os dias vem contra você. Satanás e os seus demônios todos os dias vêm para te acusar e para tentar fazer com que você saia desse caminho, ou para que você caminhe pouco a pouco, diminuindo os passos até o momento que você não vai dar mais nenhum passo. Então a carta, ela tem esse objetivo. Ela é muito atual e muito certeira para o momento que nós estamos vivendo. Por que eu escolhi pregar isso aqui?
É óbvio que no processo de você elaborar uma mensagem, antes de elaborar uma mensagem, há um momento de oração. Há um momento de você fazer a leitura do que está acontecendo. E nós não podemos ser negligentes em relação ao que está acontecendo. Se você até agora tem achado que nós estamos vivendo dias normais, é possível que você não tenha ligado a televisão e não tenha prestado atenção em relação às notícias, em relação a tudo que tem acontecido no mundo. Está muito claro o avanço da iniquidade, o avanço das catástrofes naturais e, mais do que nunca, o amor se esfriando no coração dos homens. Acho que o maior sinal de todos para nós prestarmos atenção é o amor que tem se esfriado no coração dos homens. Se você não tenha atentado para isso, mas está já começando uma segunda onda, se noticia-se uma segunda onda do vírus, e países como Itália, Espanha, Estados Unidos, estão nesse momento tendo inúmeras manifestações espalhadas por todas as cidades. A mídia tradicional não vai te mostrar isso, mas pessoas que estão nesses países têm reportado o que tem acontecido com as restrições econômicas, vai mandar fechar tudo de novo, já tem começado a fechar. A Alemanha também tem acontecido isso, e as pessoas têm ido para a rua, com pedra, com pau e com tudo que tem na mão, porque não estão mais aceitando isso. É um palco perfeito que está sendo armado faz muito tempo, só se você for muito inocente para não conseguir discernir o que está acontecendo. Há um palco que está sendo armado, um cenário está sendo perfeitamente armado, para que surja um novo governante, que vai conseguir colocar um controle de todas essas coisas. O caos já está a um fio de se acontecer. Eu sou uma pessoa que era muito cética em relação à volta de Cristo em pouco tempo. Sempre acreditei na volta de Cristo, mas eu achava que talvez ia passar 30, 40, 50 anos. Hoje eu acho que 20 anos já é muito. Dado o avanço da violência, o avanço da iniquidade, o avanço e a transformação que o mundo passa a cada ano. É um absurdo. Estava conversando com o Tiago nessa vigília de sexta-feira. Tiago, lembra de 2010? O mundo não era nada disso que nós estamos vendo hoje. Olha a loucura que nós estamos vivendo. Em 2010 nós nem imaginávamos que nós estaríamos nesse nível de iniquidade, de violência, de devassidão que existe no mundo, desse descontrole governamental, nem imaginávamos que estaria nesse ponto. A cada dia as notícias chocam. E aí, pastor, por que você está falando isso? Porque vai ter muitos momentos onde a corda vai apertar e vai apertar muito. E você vai precisar ser um cristão muito forte. Você vai precisar ser um cristão decidido. Você vai precisar ser um cristão consciente do que você quer, do que você crê e entender o custo de ser um servo de Cristo. Porque nos próximos momentos nós vamos entrar num nível de batalha que vai exigir de você muita firmeza e muita fidelidade ao seu Salvador. Talvez o sangue vai ser exigido de nós. E como nunca precisamos atentar para o que a Bíblia fala sobre isso. Então nós estamos aqui em Hebreus capítulo 12. E o escritor dos Hebreus, ele inicia esse verso falando o seguinte. Verso 1, ele diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, essa aqui é uma cláusula aqui, é uma conjunção no grego que liga tudo o que está escrito no capítulo 11 com o 12. Portanto, você sabe muito bem, portanto é uma conclusão. Ninguém inicia uma frase falando portanto. Eu chego para você, portanto. Não, eu tenho que ter falado algo antes para chegar. Diante do que eu falei, a minha conclusão é esta. Então, para que você entenda, quando o escritor de Hebreus entra no verso 1, ele está totalmente conectado ao capítulo 11. O capítulo 12, ele inicia
com uma conjunção que liga o capítulo 11. Também nós, portanto também nós, quem que é esse nós? O escritor de Hebreus se coloca nessa condição e automaticamente os seus destinatários. Nós aí é a primeira pessoa do plural, envolve quem está escrevendo e envolve a quem está sendo destinado. Então ele está falando nós, eu, escritor de Hebreus, e vocês, destinatários judeus cristãos. Para nós hoje, o que isso serve? Para os homens que escreveram essa palavra, para quem foi destinada a elas e para cada um de nós. Também nós temos a rodear-nos. O texto é muito simples. É como se nós, agora você precisa imaginar, porque o escritor de Hebreus vai usar aqui uma linguagem figurativa. Ele vai usar uma metáfora. O que é uma metáfora? Quando eu uso uma figura uma metáfora é uma figura de linguagem. Por exemplo, eu quero falar do tamanho da força de um homem. E eu falo, esse homem é forte como um touro. Isso é uma figura de linguagem. Ele não é igual a um touro, mas eu estou falando que a força dele é como um touro. Isso é uma figura de linguagem. E aqui o escritor de Hebreus vai usar inúmeras figuras de linguagem para mostrar como que é a nossa trajetória. E ele inicia falando, nós temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Rodear-nos. É como, a imagem aqui é muito simples. Na época aconteciam os Jogos Olímpicos, os Jogos na Grécia. Havia esportes naquela época. Paulo fala de esportes frequentemente nas suas cartas. Ele fala de pugilismo na sua carta, ele fala de corrida nas suas cartas. Ele é muito claro em relação a isso. E aqui, o escritor de Hebreus está falando de uma corrida, e ele está falando assim, olha, portanto, diante de quem são os homens do capítulo 11 de Hebreus, que eu já vou ler ele, diante de quem são esses homens, nós estamos à nossa volta, esses homens estão nos assistindo, temos a rodear-nos, como se essas pessoas estivessem à volta nos assistindo, como se por onde nós olhássemos, nós tivéssemos testemunhas, que estão olhando como está sendo a nossa trajetória, tão grande nuvem de testemunhas. A palavra testemunha aqui, ela faz referência às pessoas cujas vidas servem de testemunho de fé, são espectadores, são testemunhas como uma multidão num estádio assistindo corredores. Você já viu os Jogos Olímpicos na Olimpíada? Isso é muito claro. Você tem aquela pista oval, onde quem pratica o atletismo, ou algumas outras provas, mas principalmente o atletismo, eles se colocam naquela pista, e o estádio está inteiro olhando para aqueles homens, que estão ali na pista, e vai ser dada a largada, o homem vai, eles usam um tiro, dá um tiro e todos eles saem, e por onde esses homens que estão correndo olham, ele vê a multidão de pessoas que está à volta deles, observando se eles vão conseguir terminar a prova e quem vai ganhar. O escritor de Hebreus está fazendo essa referência nesse momento, e nós somos os corredores. A partir do momento que o Espírito Santo tocou no seu coração, te convenceu do pecado e você aceitou Cristo, pronto, alguém deu um tiro e você iniciou uma corrida. Essa corrida ela só vai terminar lá no céu, ou quando você morrer, ou quando Cristo vier te buscar. Enquanto nenhuma dessas coisas acontecer, a corrida ela vai continuar. E existem milhares e milhares de cristãos nessa corrida todos os dias. E eles olham à volta deles. Sabe quem aqui o escritor de Hebreus está falando que está olhando para eles? Que é testemunha deles? São os homens do capítulo 11. Como os homens do capítulo 11, que é a galeria da fé, só é o top da vida cristã. O capítulo 11 mostra só os homens que resistiram até o fim, e mostra como Deus os sustentou em fé até os seus últimos dias.
detalhe, pagaram um altíssimo preço para se manter fiéis. A multidão então desse capítulo 11, é como se esses espectadores, que viveram uma vida de fé exemplar, ainda que tivessem pecados, mas permaneceram até o fim, é como se a vida deles servisse de estímulo para nós, para os competidores, pois eles já estiveram nessa competição, e conseguiram terminar a competição. Quem termina essa competição, vai para a arquibancada, e torce para aqueles que estão competindo, para que eles terminem essa mesma competição. Olhando para o testemunho desses homens, deve aumentar a nossa seriedade, deve aumentar a nossa fé, para que continuemos prosseguindo na caminhada cristã. Quem são esses homens? Quando você vai aí para Hebreus capítulo 11, o Hebreus eu não vou ler ele inteiro, mas ele vai falar aqui de Abel, vai falar de Enoque, vai falar de Noé, de Abraão, vai falar de Sara, vai falar de Isaac, Jacó, José, Moisés, vai falar de Raabe. Para quem fala que mulher, a Bíblia não fala, aqui tem duas mulheres citadas, tanto Sara quanto Raabe são citadas na galeria da fé. Vai falar de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, de Gideão. Ele não menciona todos, mas esses são os nomes que ele menciona no decorrer de todo o capítulo. Mas eu quero atentar para os últimos versos do capítulo 11. Olha o que ele diz. Vá comigo no capítulo 11, verso 33. Os quais, depois de ter dito um monte aqui, da atitude de homens como Abraão, Enoque, Moisés, Noé, ele vem depois, no verso 33, para encerrar o capítulo, ele diz: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos dos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, casados aí que as suas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios. Isso aqui é profunda humilhação, açoites, e sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Só até aí. Esses homens aqui e essas mulheres aqui são as testemunhas para nós. Você viu aqui o calibre do cristianismo deles. Você viu a fidelidade que eles têm ao Senhor. O seu cristianismo, irmão, não deve ser medido pela minha vida. Não deve ser medido pela vida dos homens que você vê hoje em dia. Não deve ser medido pelo esse cristianismo nosso, ocidental, muito ameno, muito fraco, onde não há resistência. Não. O seu cristianismo deve ser medido por esses homens aqui, ó, por essas mulheres aqui, ó. Isso aqui não é uma historinha de ficção. Isso aqui é uma realidade. Esses homens aqui são os homens do Antigo Testamento. Depois de Cristo, surgiram outros. E até hoje existem outros. Perdem suas famílias, perdem a sua liberdade. Quer um exemplo mais próximo de nós? Richard Humbert. Há pouco tempo nós vendíamos o livro dele ali, eu acho que já acabou. Torturados por amor a Cristo. Esse homem ficou 14 anos preso. Detalhe, ele não cometeu nenhum crime não, o crime dele foi pregar a palavra. 14 anos sem ver os filhos, 14 anos restrito da sua liberdade. E o detalhe, a prisão dele não é igual a essa prisão do Brasil não. A prisão do Brasil é luxo perto da dele. Ele ficou 14 anos sem ver a luz do sol.
ele fala no seu livro que ele esqueceu como que era a cor das coisas. Ele esqueceu como que era o vermelho. Ele falou que ele lutava na sua mente todos os dias para não esquecer o rosto da sua esposa e dos seus filhos, porque com o tempo ele começou a esquecer como que era a sua esposa e seus filhos. Esses são os testemunhos que devem nos estimular. Quando você estiver na sua casa cansado, falar, hoje eu não vou no culto porque eu estou cansado. Lembra desses homens. Quando você estiver pensando em desistir, porque está difícil, porque às vezes apertou o salário, você está enfrentando alguma dificuldade, lembra desses homens, dessas mulheres. Nós ficamos baseando o nosso cristianismo muito à nossa volta, quando o nível de cristianismo é o que está na Bíblia. É o que esses homens e mulheres do passado viveram uma vida poderosa para Deus, deram a sua vida para Deus. E a Bíblia aqui está falando, o escritor de Hebreus está falando, ele nem conhecia os homens que iam surgir depois, ele conhecia só esses aqui. Mas aqui já tinha maltratado, prisão, já tinha cerrado no meio, morto a fio da espada, andando errante. Sabe o que é errante? Não tem onde parar, não tem onde se fixar. Errante aqui, eu acredito que seja na época de Davi, quando ele está sendo perseguido por Saul, não tem onde ele ficar. Onde ele fica, o exército de Saul está chegando para matá-lo. São homens assim, que devem estimular a sua fé. Quando você pensar que ir numa vigília é pagar um preço muito alto. Infelizmente o nosso cristianismo está sendo muito baseado por baixo, muito internet, muito YouTube. Cristianismo é prática, cristianismo é vida. Deus apertou um pouquinho a corda no meio do coronavírus. Quantos desistiram? Quantos recuaram? Quantos pensaram em desistir? Desde que eu me converti, eu nunca mais, irmão, nunca mais permiti que o sentimento de desistência entrasse no meu coração. Nunca mais ele entrou. Você pode perguntar para o pastor Paulo. Desde que eu iniciei a minha fé, nunca mais eu falei, pastor, eu vou desistir. Eu vou voltar para trás. Eu não quero mais esse cristianismo. Desde o meu início, pela graça de Deus, eu fui estimulado em toda a minha vida a olhar para esses homens. Claro, talvez a minha vida não reflita isso. Sou advogado, entro no escritório, aconselho as pessoas e prego aqui na igreja, olha que vida confortável. Tem seus sacrifícios? Tem. Mas não é nada comparável isso aqui. E não acha que eu vou me medir pelo que eu estou vendo à minha volta, eu vou me medir por isso aqui. A Bíblia, o escritor de Hebreus é muito claro, ele falou, vocês estão nessa estrada, nessa jornada, e as testemunhas, por onde vocês olham, você vê Moisés abandonando todas as riquezas do Egito, para viver para Cristo no deserto, e cuidar de uma multidão que vai perseguir ele, vai irritar ele todos os dias da sua vida. Você vai ver Abraão saindo sem saber para onde ir, pega com a tua família, Abraão, pega a tua família e vem, eu vou te guiar para uma terra, vem. Você vai ver Enoque na sua vida, andando com Deus em meio ao mundo corrupto. Você vai ver esses homens, os profetas, cerrado ao meio, provavelmente faça uma referência a Isaías. Você vai ver os profetas, Jeremias, ficou na cova e passou por inúmeras perseguições físicas, emocionais, mas não recuaram. Por que essa palavra? Para que você não recue, para que você, quando estiver pensando em desistir, lembra dos seus parceiros de fé, meu irmão. Os seus parceiros de fé são esses aqui. Você não vai olhar para mim não, eu quero que você olhe para Moisés, eu quero que você olhe para Noé, para Enoque, para Abraão, eu quero que você olhe, quando você lembrar da galeria da fé, tenha a galeria da fé na tua mente, todos os dias lembra dela, homens passando por isso aqui, e até hoje no Oriente Médio, existe perseguição a cristãos. Quantos vídeos você já viu de igrejas sendo queimadas, de governos totalitários entrando nas igrejas, dando porrada nos cristãos, expulsando eles, ou indo depois nas suas casas, e se eles não negarem a Cristo, eles matam seus filhos, ou levam para campos de concentração. Na China já existe campos de concentração com mais de 1 milhão de presos religiosos e políticos. Hoje, está acontecendo agora, tem gente sendo presa agora, e nós estamos aqui no conforto, meu irmão, do ar-condicionado, da cadeirinha confortável, e pensando em desistir. Não tem sentido isso. Não tem sentido para você e não tem sentido para mim também. Toda vez que você pensar em desistir, lembra, você está nessa corrida. E quando você olhar para o lado,
eu quero que você lembra desses homens. Lembra de Paulo, do que Paulo passou. Naufrágios, tumultos, fingiu de morto, apedrejado. Você tem ideia do que é ser apedrejado? Você já tomou 10 pedradas na tua cabeça? Esses homens que era comum isso aí. Tem cristãos no mundo desse jeito. Você acha que eu tenho a ilusão de que eu vou chegar lá no céu e vou ficar pertinho de Deus? Não, meu irmão. Eu sei de homens e mulheres, que é isso? O meu cristianismo é muito básico, muito fraquinho perto do que esses homens e essas mulheres viveram. E de muitos que estão vivendo isso até hoje. Por isso que eu penso, quando eu penso que eu estou sacrificando, eu falo, isso aqui que eu estou fazendo não é nada. Perto do que de fato esses homens e essas mulheres viveram diante de Deus. E sempre, meus irmãos, sem obrigação nenhuma. Isso aqui foi feito com prazer, com alegria. O que mais me retrata na perseguição é quando os apóstolos, depois de terem sido açoitados, eles saem, pregam. Jesus morreu, já está no céu. Deu as instruções para eles, saem, pregam. Aí vem os judeus, pegam eles e varada neles. Varada. E a varada ali é aquele nível, né? 40 menos 1, se não me engano, 39 menos 1. Beleza. Aí quando eles saem, sabe o que ele fala? Saem pulando de alegria, porque eles eram dignos de sofrer afronta pelo nome de Cristo. Isso aqui é cristianismo, meu irmão. Alegre porque está sofrendo igual a Cristo. A tradição diz que Pedro não deixou ser crucificado na cruz, em pé. Ele falou, vira de ponta cabeça, porque eu não tenho a honra de ser crucificado como meu mestre foi. Esse é o nível. Esse é o nível do cristianismo. Esse é o nível da fé cristã. Continuando aqui, o escritor de Hebreus diz, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado. Desembaraçar aqui é remover, se livrar, jogar fora. O interessante é que ele coloca peso e coloca pecado. Se fosse a mesma coisa, ele não colocaria duas palavras para retratar a mesma coisa. Peso e pecado aqui é uma distinção clara entre eles. Sabe o que é peso? Na época, durante o treinamento para as corridas, os homens corriam de agasalho, os atletas, né? Tanto homens quanto mulheres, corriam de agasalho, corriam com pedras amarradas na sua cintura. Por quê? Eles iam correr com muito esforço com essas pedras, fazendo esforço, para que na hora da corrida eles tivessem um desempenho maior. Ia forçar sua musculatura no nível máximo e na hora da corrida para eles terem uma velocidade, um desempenho maior. Peso aqui significa todo impedimento e todo peso que desacelera. Lembra, nós estamos numa corrida. Aqui ele está falando desse peso, seriam roupas desnecessárias, ou qualquer coisa que atrapalhe no término dessa jornada, ou no desempenho dessa jornada. Aqui é muito interessante, porque peso não é pecado. Peso aqui não é uma prática pecaminosa. Pecado vai ser a sequência, ele fala peso e pecado. Pecado nós já sabemos, mas peso é algo que está atrapalhando o seu desempenho. Como assim, pastor? Existem coisas na vida do cristão que não são pecado. Tudo é lícito, mas a Bíblia vai falar, mas nem tudo me convém. O próprio apóstolo Paulo falou isso. O que Paulo queria dizer com essa frase e automaticamente o que o escritor de Hebreus está querendo dizer com esse peso? Existem coisas que vão abafar seu zelo, que vão reduzir a sua força para resistir à tentação, que vão impedir o seu progresso espiritual, que vão impedir você de correr os 20 quilômetros. Você vai estar com esse peso correndo a 10, correndo a 5. Você não tem o mesmo desempenho que Deus gostaria que você tivesse. O que seria isso? Não sei. Para algumas pessoas pode ser um esporte. Por exemplo, eu faço exercícios, mas vamos supor que eu estivesse numa academia. Tem algum problema um cristão estar na academia? Não tem. É pecado estar na academia? Não, não é pecado. É pecado fazer exercício? Não é pecado fazer exercício. Vamos supor que eu estou dentro de uma academia e eu começo a ter problema com a vestimenta das mulheres nessa academia.
Pronto. É pecado estar ali dentro? Não é. Só que a prática do exercício naquele ambiente, para mim, tem pessoas que não vão ter problema para isso. Para mim, começou a diminuir os meus passos. Por quê? Começou a ser um peso. Começou a atrapalhar no meu desempenho espiritual. Começou a atrapalhar na minha vida espiritual. O que o texto ordena? Desembaraça. Joga fora. O que é para você? Tem gente que às vezes é um trabalho. Pastor, trabalho? Trabalho? Sim, tem trabalho que é peso. Como assim? Por exemplo, se você tem um trabalho que te impede de vir na igreja, é pecado você ter esse trabalho? Não é pecado, ninguém vai falar para você que é pecado você ter esse trabalho. Só que esse trabalho, com absoluta certeza, é um peso. Te impede a comunhão dos irmãos, te impede de ouvir a palavra constantemente, te impede de estar na igreja. Pronto, se tornou um peso. Pode ser algum hobby. Assistir filme é pecado? Não é. Mas quando você assiste filmes frequentemente, aquilo começa a dominar você. Começa a ser um peso na sua jornada. Antes você estava correndo a 20 quilômetros, o filme, você começou a abandonar vagarosamente a escritura, começou a abandonar o tempo de oração para gastar vendo os filmes. Peso. Peso, então, não necessariamente é pecado. E eu não vou conseguir aqui abordar tudo o que é peso. Mas na hora que eu estou pregando, já veio na sua mente, isso aqui é um peso para mim. Peso pode ser tudo. Pode ser uma atividade de lazer, um emprego, pode ser um curso de estudo, pode ser uma ambição, um lugar, uma amizade, ou qualquer outro interesse. Tudo isso pode ser um peso. Quem vai avaliar é você. Eu tenho absoluta certeza que o Espírito vai te incomodar. Ele vai te mostrar. Aliás, ele já tem te incomodado há muito tempo. Se você tem perguntado há muito tempo, nossa, mas por que eu não consigo, pastor? Por que eu não consigo avançar? Por que eu não consigo avançar na minha fé cristã? Por que eu não consigo ter progresso? Eu vejo os irmãos falando de experiência com Deus de todo. E o Espírito está falando, larga essa prática. E você na sua mente já se defendeu. Não, mas não é pecado. Claro, não é pecado, mas é peso. Isso vai te impedir de correr. Com esse peso, você vai só andar nessa jornada. Detalhe, conforme a época vai passando, o peso vai se tornando mais pesado. E a consequência final é que você, no meio da jornada, vai parar. Você não vai aguentar. Na nossa natureza, nós já somos lentos, já somos mais lentos do que nós deveríamos ser por conta do pecado. De sorte que nós não podemos permitir nada ocasione o atraso ou sirva de atraso. Ele fala, desembaraçando-nos de todo peso, de todo pecado. Pecado. Não pense que você vai conseguir terminar a corrida com esse pecado de estimação. Às vezes ele não trouxe para você até hoje uma consequência mais drástica, mas eu tenho absoluta certeza, você não vai terminar a corrida com ele. Ou você arranca ele, ou você deixa ele, ou você abandona ele, ou ele te domina. Aí é o que a consequência vem já no decorrer da frase. Ele fala, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Sabe o que significa esse tenazmente nos assedia? Que controla facilmente, que facilmente impede o nosso progresso, o nosso avanço. O pecado, sem dúvida nenhuma, é a carga mais pesada a que nós devemos nos embaraçar. Preste muita atenção. O pecado facilmente impede o nosso avanço nessa corrida, ao ponto de controlar os nossos passos e nos fazer parar de prosseguir nessa competição. Não pense que você vai conseguir agarrar-se naquilo que sabe ser pecado e ao mesmo tempo correr bem nessa pista. Nessa pista não há pecado de estimação. Nessa pista ela vai exigir tudo de você, até a sua própria vida. Depois ele continua, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia,
E aí depois ele vai, corramos. Corramos, ele está falando, não é para andar nessa jornada. Você não foi chamado para andar, é para correr. É uma jornada de alto desempenho. O cristão não foi chamado para andar de forma prazerosa, vagarosa e da sua maneira nesse mundo. Não. O cristão foi chamado para correr. Correr implica em uma palavra que denota esforço e ação contínua. Já correu na rua? Já fez um pouquinho de Cooper? Vai ver como é que é. Você está correndo, ele exige a sua carga respiratória, exige seu músculo, exige capacidade de respiração. Todo momento você está se esforçando. O suor está pingando, o cansaço está vindo, mas você não pode parar, você tem um objetivo. Você precisa alcançar os 10 quilômetros, o cristão é da mesma maneira. Enquanto ele não alcançar o céu, ele está ali. Vai ser ofegante, vai ser difícil, vai exigir esforço dele. Mas o céu, até o céu chegar, ele não pode parar de correr. E o interessante é que ele não fala, corre e anda a partir de agora. Não, ele fala, corre, mas de que forma que eu posso correr? Corramos com perseverança. O que é isso? Resistência constante. Começou correndo, você termina correndo o resto da sua vida. Vai exigir de você, correndo constantemente. Se precisar de aula, fala com o Juninho lá, ó, que o homem é preparador físico, ele te põe na pinta para você correr. Ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A carreira aqui, ela significa, obviamente, até o interessante é que no grego significa isso. Carreira aqui significa corrida, no grego. Então, a melhor tradução seria a corrida que nos está proposta. Paulo usa a figura direto mesmo, é que na tradução para o português ele colocaram dessa maneira para você entender melhor. Mas é uma corrida, implica em luta, e é uma carreira que nos está proposta. Foi colocado sobre os nossos lombos, meus irmãos, a grande responsabilidade de sermos verdadeiros cristãos, de que vão correr nessa terra somente para glorificar a Deus e agradar o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. Não importa o que aconteceu, como você se sinta, ou se eu estou só, ou se eu tenho companhia, ou ainda que riam de mim, ainda que me persigam, ainda que tirem meu bem, ainda que me custe tudo, continuarei em frente, custe o que custar. Não é isso que Cristo fala? Quando você vai para o nível do discipulado na Bíblia, vai estar escrito exatamente isso. Quando você vai para Lucas, se eu não me engano é 9, 23, eu ia anotar aqui, mas eu não anotei, se eu não me engano é Lucas capítulo 9, verso 23, mas essa passagem é muito famosa. Lucas 9, 23, Jesus falou assim, ó, aquele que quiser vir após mim, o que ele tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí a consequência, ele vem depois no final, aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Desde o início da vida cristã, Jesus já falou, vai custar. Vai custar. E você deve estar preparado para esse custo. Verso 2. Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ele fala, nesse momento, o que ele está falando? Olha, a corrida está aí, nós estamos nessa corrida, correndo com perseverança. Olhamos à nossa volta, vemos lá o Moisés, Paulo, Mateus, vemos Abraão, Isaac, Isaías, Jeremias e todos os homens dos séculos passados que terminaram a jornada sendo fiéis diante de Deus. Nós olhamos para as testemunhas e vemos isso, mas ele fala, as testemunhas estão aí para servir de estímulo para você, mas agora olha para um só. O objetivo da sua corrida é Ele. E aí ele fala, olhando firmemente, muito interessante aqui. No grego isso aqui dá a ideia de desviar o olhar do ambiente atual e olhar
fixamente para um ponto. Ele está querendo dizer o seguinte: não deixe os seus olhos se dominarem por nada, absolutamente nada. O único alvo seu é Ele. Olha para Ele. Ele é o fim da sua carreira. Ele é o objetivo final. Como competidores, nós não temos tempo para olhar ao nosso redor. Nosso olhar é fixo para Ele. Autor e consumador da fé. É o fundador da fé. É o autor. E consumador aqui implica em alguém exibir a fé na sua perfeita forma. Quando Cristo esteve na terra, Ele exibiu a fé em perfeita forma. Ele mostrou o que é uma carreira de fé, sem recuar nenhum ponto. Comida, fazer a vontade daquele que me enviou. Nenhum momento recuando, até o fim da tua morte, Ele estava perdoando homens. No momento que Ele está sendo crucificado, estão zombando dele e diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. No ápice da sua dor. E Ele está falando exatamente isso. Olha para Ele, autor e consumador da fé. Ele foi o perfeito em fé. Esses homens terminaram sendo fiéis diante de Deus, homens do Antigo Testamento, dos séculos passados, mas nenhum deles se compara ao que esse homem sofreu, ao que esse homem viveu, ao modelo e exemplo de fé que este homem deu. A fé se origina nele e ela vai ser sustentada por ele. Ele é o exemplo perfeito, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, Cristo sabia da alegria que ele teria por suportar a cruz. Por isso ele vai e ele suporta a cruz. O que é o suportar a cruz? Ele suporta sozinho a ira de Deus na cruz do Calvário. Nós ouvimos aquela frase famosa de Jesus que já foi falada aqui inúmeras vezes. No ápice da cruz ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento o pecado todo da humanidade, daqueles que haveriam de crer, está sendo lançado em Cristo. A ira de Deus se volta a Cristo e Ele vai enfrentar a Deus na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 10, se eu não me engano, 32, ele vai falar: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Jesus caiu nas mãos do Deus vivo. Ele suporta sozinho. Em sua obediência ele suportou a angústia da morte da cruz, não fazendo caso da ignomínia. O que é ignomínia? Não se importou com a vergonha. Deuteronômio capítulo 21, 23 diz: porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Jesus se tornou maldição sobre si, para libertar seu povo e experimentar com eles a alegria que Deus tinha colocado diante dele. Que alegria é esta? De fazer a vontade de Deus, de salvar a sua criatura e de cumprir com perfeição o plano da redenção. Após suportar a cruz, após não fazer caso da ignomínia, a consequência disso é estar assentado à destra do trono de Deus. O lugar de maior honra no céu ele está, à destra, à direita de Deus. O culminar do sofrimento de Jesus termina à destra do trono de Deus. Esse lugar de honra pertence a Ele e será dele por toda a eternidade. A alegria para nós que está proposta é o céu. E nós devemos suportar as perseguições, o desânimo, o sofrimento, para no final habitarmos a eternidade com Deus na Jerusalém celestial. Lá Ele será nosso céu, no sol. Lá não haverá dor, não haverá pranto, não haverá mais nada do que nós sofremos nessa terra. Essa vai ser a consequência da nossa carreira. Devemos olhar para Ele, porque Ele sabia que havia uma alegria proposta, mas para chegar nessa alegria havia um preço a pagar. Da mesma maneira, para nós chegarmos no céu há um preço a pagar, e nós devemos sempre olhar e com alegria encarar essa carreira. Verso 3, caminhando aqui para o fim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossa alma. Considerai, pois, o que ele está querendo dizer aqui? Pensem, reflitam nisso todos os seus dias. Quando você estiver pensando em desistir, quando você estiver pensando em quebrar um mandamento, quando você estiver pensando em fazer algo que você já sabe que vai desagradar a Deus,
Quando você estiver pensando em sair de uma igreja porque não cumprimentaram você, quando você estiver pensando em ficar com um sentimento de rancor por causa do seu irmão, porque não olhou na tua cara, coisas tão banais, diante desses testemunhos e diante do que Cristo fez, Ele fala todos os dias para você: olha, pensa nele, pensa no que Ele suportou na cruz, considera. O interessante é que a palavra considera aqui só aparece essa vez no Novo Testamento, só essa vez, e ela tem um sentido matemático. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: olha, atenta, faz o cálculo de cada sofrimento de Cristo, de tudo o que Ele fez, soma tudo o que Cristo fez, antes de você pensar em desistir. Soma todo o sofrimento, toda a sua trajetória, toda a perseguição, tudo o que Ele sofreu, as traições que Ele sofreu, tudo o que Ele passou nessa terra. Considera tudo, calcula tudo, soma tudo, para você ter um quadro completo. Para que eu devo considerar? E ele fala: considera atentamente, cuidadosamente. Nesse exemplo, pensa cuidadosamente, com cuidado, com cautela, com precisão, nesse exemplo que foi dado para você. Considera, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, aquele que aguentou muita, forte oposição, ódio. Ele está falando: fixa os olhos em Jesus, pois Ele foi objeto de oposição como vocês são, mas até mais do que vocês são. Jesus em posição mais elevada do que nós, voluntariamente desceu ao nível da nossa condição, se tornou ser humano, a fim de nos encorajar através do seu próprio exemplo. Compara a sua vida com a de Jesus, anote cuidadosamente o que Ele suportou, atenta para cada detalhe que os 4 evangelhos falam da sua vida. Não é à toa que a Bíblia toda, ela aponta para Jesus, os profetas, desde Gênesis, você vai a uma profecia messiânica. O profeta Isaías, que é o profeta que é chamado profeta messiânico, retrata com precisão as dores e aquilo que o Messias haveria de sofrer. E na Bíblia foi destinado 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, para falar só dele, das palavras dele, das atitudes dele, do exemplo que ele nos deu. Vejamos o retrato do que Isaías fala a respeito de Jesus. Eu quero que você agora imagina, quando eu estiver lendo, você vai imaginar isso aqui. Faz pouco tempo, acho que foi até domingo passado, que vocês viram a paixão de Cristo. Mas você vai ter isso aqui na mente. Isaías profetizou isso aqui. Quando você pensar em desistir, você deve lembrar desse texto. Foi uma das pregações que eu preguei na minha vida que mais me impactou, quando eu tive que expor esse texto de Isaías 53. Ele diz o seguinte, em Isaías 53, do verso 3 ao 10, eu quero que você imagine, olha o que ele está falando. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dores, e sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos, como nós olhávamos, como as pessoas olhavam para Jesus, olhávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Você já viu Deus quando Ele vai irar? Quando Deus se ira na Escritura, não há espaço para misericórdia. A ira de Deus, ela é precisa, ela é fulminante, e Deus foi com toda a sua ira sobre Jesus Cristo. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor ele foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou?
porquanto foi cortado da terra dos vigentes, morreu, e por causa da transgressão do meu povo ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazer-o enfermar. Esse, meu irmão, é o seu Jesus. Esse é o meu Jesus. É esse que serve de exemplo para nós todos os dias. O que é faltar dinheiro? O que é não cumprir um sonho? O que é ser perseguido nessa terra, diante de tudo o que Ele fez? Antes de você fraudar uma nota, querer ganhar um pouco a mais na sua empresa, pensa no preço que Ele pagou. Pensa nas testemunhas que vieram antes de você. Sobretudo, olhe para Ele. E a Bíblia fala, considera Ele, considera a oposição que Ele enfrentou, para que não vos fatigueis. Sabe o que é fatigar? Para que você não fique cansado, para que você não fique desanimado, desmaiando em vossa alma. Desmaiar em vossa alma? Desmaiar de exaustão, desistir, abandonar a luta. Ele está falando, olha para Ele, para que você não desista. Fixa os olhos nele, fixa os olhos na cruz, tenha a cruz diante dos seus olhos todos os dias. Olha sempre para Ele, que quando você olhar para Ele, você vai ver um homem que não desistiu, e você vai ver que o que você está passando é por pouco perto do que Ele enfrentou, por amor a você. Para encerrar, o escritor de Hebreus, ele vai escrever aqui no verso 4, aqui na Bíblia até, no final do verso 4, há uma continuação, mas no grego é um ponto final. Ele termina aqui, essa parte, depois ele inicia uma outra sessão. E ele diz, ora, na vossa luta contra o pecado não tendes resistido até o sangue. Ele fala, depois de considerar atentamente para Cristo, e o que Cristo sofreu e a morte de Cristo, ele fala agora, olha, mas pense nisso aqui, na sua luta contra o pecado, você ainda não resistiu até o sangue. Na batalha aqui implica uma batalha contínua, está no tempo presente, implica que todos os dias você vai enfrentar essa luta. Ele fala, ainda não tendes resistido até o sangue. Sabe o que é isso? A linguagem aqui indica o teste definitivo, que Jesus descreveu como a parte esperada do discipulado cristão. Eu falei, eu falei Lucas, mas isso está em Mateus também. Mateus 8, 34, 35, Jesus diz o seguinte, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. O significado final de ainda não tendes resistido até o sangue é, vocês ainda não sofreram o martírio. A linguagem toda do texto está falando isso. Hebreus 11 mostra de homens que morreram pela causa. Os versículos anteriores aqui, 2 e 3, está falando de atentar para Cristo. A consequência final de Cristo na luta contra o pecado, resistiu até o sangue, até a sua morte. Se for exigido de cada um de nós, não sei, acredito que não de todos, mas de alguns pode ser que sim. Se for exigido de nós dar a nossa própria vida, que a entreguemos como esses homens entregaram. Quando ele diz, ainda não resistidos até o sangue, ele fala assim, olha, vocês ainda não tiveram que dar a própria vida como o fim da jornada. Muitos homens e mulheres já morreram por causa de Cristo e pelo Evangelho. Não dê a vergonha para Cristo e para Deus, dando um testemunho pífio, de uma pessoa que em qualquer momento está disposta a desistir e correr para o mundo e para os seus prazeres. Seja radical em suas decisões, seja preciso nas suas atitudes, mas honre cada gota de sangue que foi derramada na cruz do Calvário. A lição final
é essa. Diante do desânimo, considere o exemplo dos santos do passado que permaneceram na fé, é o que está no verso 1. Considere o exemplo máximo de Cristo, que é o que está no verso 2. Como consequência, você não desanimará, não deixará de correr, que é o que está no verso 3. E no final, você estará preparado para enfrentar a morte, pronto para resistir em fé até o fim da sua vida, que é o que está no verso 4. Para mim é uma honra poder servir esse Senhor. E eu espero continuar servindo Ele cada vez mais, de forma cada vez mais intensa, entregando a minha vida para Ele incondicionalmente. Espero que cada um de vocês faça o mesmo. É óbvio que pelas nossas próprias forças nós não conseguiremos. Quando a Bíblia diz ali, autor e consumador da fé, ele está falando, olha, ele tem a fé e ele vai sustentar a sua fé. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir resistir como esses homens conseguiram sem Cristo, sem a ação de Deus na sua vida. Mas é importante que você tenha isso em mente todos os dias e ore para isso, para você ser um cristão melhor, para você ser um cristão que vai de fato honrar o exemplo de Cristo. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.